Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal, um canal que prega mensagens de esperança, tem vídeos também de análises sobre temas relacionados à Bíblia e muito mais. Então, que Deus abençoe você e toda a sua família. Hoje vamos falar sobre o chamado que Deus tem para cada um de nós. Deus, ele nos chama para a sua obra. Todo ser humano, Deus tem um chamado e um propósito para a vida dele. Qual chamado é esse? Abençoar o seu próximo. Ser um canal de bênção, ser luz, trazer conforto, trazer lenitivo e esperança aos corações tristes, aos corações que não têm Deus, às pessoas que muitas vezes não veem uma saída. Eu, você, fomos chamados por Deus para cumprir a missão, levar as boas novas de salvação, de esperança àqueles que precisam. E a gente, devido à nossa cultura e à nossa natureza, a gente tem dificuldade em aceitar o chamado de Deus. O ser humano, ele é muito quieto, a gente se acostuma muito com rotina, a gente gosta de rotina, a gente não gosta de sair da nossa camada de conforto. A gente se acostuma com as coisas e geralmente quando Deus nos chama, Ele chama a gente geralmente para abandonar alguma coisa, ir aonde você nunca foi, falar com quem você nunca falou, fazer algo que você nunca fez. Isso quebra a nossa rotina, isso quebra aquilo que estamos acostumados a fazer e por isso temos muita resistência ao chamado de Deus. Mas eu quero falar para vocês uma coisa: se Deus te chama, se Deus me chama, a gente pode ir porque Ele irá conduzir a nossa vida. Seremos abençoados ao ouvir o chamado de Deus. Mas se nós não obedecemos a Deus, com certeza algo especial não irá acontecer nas nossas vidas como Deus queria que acontecesse. Falando sobre o chamado, eu queria falar sobre uma pessoa, Moisés. Tá lembrado de Moisés? Moisés, ele foi criado no Egito, né? Ele, quando era bebezinho, teve o decreto lá de matar as crianças, né? Então sua mãe ali pôs ele no cesto, ficou no rio Nilo. Então a filha do faraó achou Moisés, cuidou dele, pagou na verdade a própria mãe de Moisés para olhá-lo, e assim ela cuidou do seu filho. Quando ele pegou uma certa idade ali, de criança, adolescente, ele foi para o palácio, e ali ele foi doutrinado, foi ensinado, estudou a cultura egípcia, e ele se tornou um príncipe. E chegou um ponto na vida de Moisés, ele já adulto, ele viveu 40 anos no Egito como príncipe, que ele estava ali andando e viu um egípcio maltratando um hebreu. E ali ele ficou com muita raiva, porque ele sabia que ele era daquele povo. Então, eu não sei o que aconteceu, se ele discutiu, o que houve, a Bíblia não dá detalhes, mas chegou a um ponto tão crítico que ele matou o egípcio, escondeu seu corpo na areia. E ali ele foge desesperado, porque ele sabia que a sentença para uma atitude assim era a morte, era uma traição. E ali ele vive 40 anos agora em Midian, uma terra diferente, que não conhecia ninguém. E ali ele se casa, conhece sua esposa, constitui família, ele se torna um pastor de ovelhas. Ali Moisés aprende a ser mais humilde, ser mais calmo. Ali também ele não é mais tão jovem, né? Se passa mais 40 anos. E nesse período que Moisés está, entre aspas, com a nova vida, entre aspas, estabilizado, Deus chama Moisés para ele sair da sua zona de conforto, para ele fazer algo que ele nunca imaginava. E Moisés, ele se sentia despreparado, ele se sentia indigno e ele se sentia pequeno diante da missão que Deus tinha para ele. Se sentia despreparado por quê? Porque ele tinha muita vergonha. E às vezes eu estou falando para alguém que tem até vontade de fazer algo para Deus, na sua obra, na igreja, não sei,
pregar o evangelho, mas a pessoa é muito tímida, tem muita vergonha. E Moisés chega a falar que ele é um homem de língua pesada. E Deus mesmo assim chama ele. Então se Deus usou Moisés poderosamente, será que ele não pode usar você também não? Ele se sentia indigno, por quê? Porque Moisés ele havia matado um homem. Ele era um assassino, tinha um pecado que atormentava a cabeça de Moisés. Por mais que ele ali tinha uma nova família, não sei se os familiares sabiam até ali da situação, creio que sim, talvez não, mas ele tinha essa culpa, então ele se sentia indigno. Deus me chamar, o tanto de coisa que eu fiz de errada, o tanto de coisa que eu cometi. Mas ele se sentia um criminoso, um assassino. Será que eu estou falando para alguém que não se envolve na missão, na obra, que se sente sujo, indigno, que cometa algo assim horrível? Eu quero te falar uma coisa. Deus, o sangue de Jesus, ele pode purificar, ele pode perdoar qualquer pecado, não importa a gravidade. Moisés não entendia isso. Por isso ele se sentia indigno. E também eu e você às vezes não entendemos. E falamos, eu não estou digno, eu não vou na igreja hoje, eu não vou fazer isso, eu não estou bem. Queridos, Deus chama pessoas indignas, pessoas pecadoras para a sua missão. Não se esqueça disso. E outra coisa, Moisés se sentia pequeno. Ele era um príncipe. Ele era alguém que tinha moral para conversar com o povo naquela época. Mas agora ele era o quê? Um idoso. Cuidando de ovelha. Com a vida simples, uma casa simples. Ele não era ninguém de influência. Ele já foi, mas não era mais. Será que eu estou falando para alguém que já foi também no passado um grande missionário, um grande pregador, e hoje talvez na igreja está um pouco quieto, e quando te chama para fazer algo, te chama para cumprir a missão, você se sente assim, pequeno diante dos novos pregadores, diante das novas pessoas que Deus tem levantado? Querido, Deus precisa de você, assim como Ele precisou de Moisés. Se você se sente pequeno, se você se sente indigno, se você se sente despreparado, você tem algumas características de uma pessoa que provavelmente Deus irá chamar para a missão. Um outro ponto, Moisés podia falar assim, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo, eu trabalho muito, eu tenho que cuidar de muitas ovelhas, eu também tenho meus filhos, tenho minha família. Não dá. O povo não vai me aceitar. E você sabe que Moisés o que dá várias desculpas. Eu quero te falar uma coisa. Deus quer te usar. E Deus quer usar aquilo que você tem. Aquilo que você é. Aquilo que você tem na sua mão. E tem gente que fala, quando eu me preparar, quando eu fazer isso, quando eu me sentir preparado, eu vou. Querido, é Deus que te capacita, é Deus que te prepara. Eu quero ler com vocês uma passagem que ilustra o chamado de Moisés, que também é uma lição para nós. Êxodo capítulo 4, no versículo 1 diz, respondeu Moisés, mas eis que não crerão nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor, que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe, um bordão. Então lhe disse, lança na terra. Ele lançou na terra, e o bordão virou uma serpente, e Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés, estende a mão e pega pela cauda. Estendeu ele a mão e pegou pela cauda, e ela se tornou em bordão. Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. O que Moisés tinha na mão? Um bordão, uma vara. E ali Deus fala, o que você tem na mão, Moisés? Senhor, tem apenas uma vara, lança ela no chão. E ali Moisés lança aquela vara, vira uma serpente, uma maravilha, um milagre acontece. Fala, Moisés, por meio desses milagres, você vai provar para o povo que eu te enviei. E eles não vão duvidar. E ali ele faz outros sinais. Que Moisés tinha uma vara, e com essa vara ele usou ela. Essa vara foi usada para ferir o rio Nilo por Arão, irmão de Moisés, mas era a vara que Moisés tinha na mão.
Essa vara Moisés usou para estender ela e abrir o mar vermelho. Essa vara ele bateu na rocha e saiu água. Deus usou uma vara, algo assim que você vai falar, nossa, isso aí não tem valor algum, mas Deus usou. Então Deus quer te usar, independentemente se você acha que você tem algo que tem valor ou não. Deus quer te usar, e se você permitir, Ele vai te usar, assim como Ele usou Moisés, assim como Ele pegou aquilo que Moisés tinha na mão, que aparentemente não servia para nada, e se transformou num grande instrumento de libertação, porque Deus faz isso. Deus pega coisas inúteis e transforma em coisas valiosas. A Bíblia fala, né, que Deus usa as coisas loucas deste mundo e muitas vezes confunde as sábias. Deus usa aqueles que parecem não ser ninguém para confundir aqueles que acham que são tudo, porque Deus é assim. Deus humilha o exaltado, mas exalta o humilhado. Querido, e sobre o agir de Deus eu lembro de uma pequena história que aconteceu comigo. Há mais ou menos uns 8 anos atrás, eu me vi em uma social, em Mateuzinho. Social é uma festa que os cristãos fazem assim, brincadeiras jovens, sadias. Eu estava de moto e eu vi que na BR, na rodovia, tinha uma pessoa empurrando uma moto no morro, bem assim, íngreme, um morro difícil de subir de a pé. Essa pessoa estava empurrando a moto. E então naquele momento eu quis ajudar, mas ajudar como? Eu não tinha nada. Eu estava de moto, não tinha uma bolsa, não tinha nem sequer uma corda, eu não tinha nada. Mas eu fiquei com tanta vontade de ajudar que eu orei a Deus: Senhor, me ajuda a ajudar esse homem. E naquele momento veio uma ideia na minha mente: tira a sua blusa. Eu tinha uma blusa de moletom de capuz, na época, moletom fino. Eu peguei essa blusa, marrei ali na minha moto, aonde o garupeiro se senta, que ele segura. Marrei ali de um nó cego, né? Um nó simples. E também marrei ali no guidão da moto do rapaz. E pelo milagre de Deus, com aquela blusa velha, eu rastei aquele homem 3 quilômetros em estrada de terra, cascalho, morros íngremes. Às vezes a moto dele vinha, quase que batia na minha, eu parava. Às vezes vinha aquela sensação: tá bom, você já ajudou muito, deixa pra lá. Mas eu falava: se Deus me trouxe até aqui, Ele vai me guiar até o fim. E eu levei aquele homem até a porta da casa dele. Ele havia me dito que ele já havia empurrado a moto mais de 12 quilômetros. Ele estava exausto. E o que eu tinha na mão? Uma blusa. E foi o que Deus usou para abençoar a vida de uma pessoa. Espero que essa mensagem tenha fortalecido a sua fé, tenha te dado mais vontade de trabalhar na obra de Deus, de cumprir a missão, porque é Deus que capacita. Deus usa uma vara, Deus usa uma blusa, Deus usa o que você tem na mão, uma mensagem no celular. Compartilhe esperança, compartilhe amor.